Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajudou aquele que nos mantém na vigilância e na oração, aquele do qual, quando meditamos na sua perfeita e agradável vontade, ele está sempre nos revelar o Pai, aquele que ninguém nunca viu a Deus, assim como a palavra diz que homens de fé falavam face a face com Deus. Ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela. Ele é a imagem e a glória do Deus Altíssimo. Aquele que outrora falávamos com ele por meio de parábolas e então ele nos revela face a face. Aquele que nos ensina que ele dá ordem aos anjos a nosso respeito, 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal alguns. Ele é o general dos exércitos, aquele que dá ordem aos anjos, aquele que tudo opera e executa, aquele que operando ele não há quem possa impedir o seu efetuar e querer. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? É a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito, e ele é aquele que nos mantém segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos, e se renova a cada manhã. A palavra diz que ainda que um pecador viva muito tempo, melhor para aqueles que perseveram, porque segundo agradando ao Senhor e fugindo de toda maledicência, porque tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo. Um pecador, quando não vê logo seus crimes sendo punidos, acumula-se ainda mais iniquidade sobre iniquidade, assim como há um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o juízo, e quando do Senhor não se permite escarnecer, tudo aquilo que estiveres a semear, certamente colherás. E aquele que semeia para a carne, semeia para a ruína e destruição. Mas aquele que semeia pelo Espírito, vida e vida com abundância, e a ressurreição do último dia. Dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida com abundância e a ressurreição do último dia. Assim como jamais agarrai um conceito e soltai o outro, assim como tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, ele é ira e indignação com aqueles que rejeitam e queiram colocar fundamentos mentirosos. A palavra diz: seja anátema aqueles que assim perseveram, porque está escrito que toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou, é arrancada o joio, a promessa antes da ceifa final, o joio sendo amarrado em feixes, aonde o Senhor os retira, os ímpios, da face da terra. E o trigo sendo juntado ao seu celeiro e floresce sobre toda a face da terra, porque o Senhor, na sua imparcialidade, assim como permitiu um tempo para o ministério da iniquidade, a palavra diz que eles iriam mesmo até vencer aqueles que seguem amando o prêmio da justiça, cuidado na imparcialidade e exercendo o direito. Mas que então é chegado o tempo aonde se finda o seu ministério, o ministério da maledicência, o Senhor traz o galardão que é como um castigo, os dias lhes são abreviados e ainda aguardam a triste expectativa do lago de fogo e enxofre. Aqueles que nele depositam a confiança, ele diz: todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá. Porque o seu Espírito é pronto e experimentado para nos manter combatendo sempre um bom combate, segundo
obras de justiça com a fé que caminham lado a lado, porque ninguém pode dizer que um tem a fé e o outro as obras. Me mostra as suas obras, sem fé que lhe mostrarei as minhas obras através da fé. A responsabilidade é individual, jamais atribua suas faltas a outra, assim como a testemunha fraudulenta não ficará impune, assim a palavra diz. Por isso é necessário estar sempre dando um bom testemunho pela condução do Espírito que é reto. Ele nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito. Lembrai-vos de Saul, que na verdade lhe foi retirado um espírito do Senhor e lhe permitiu um outro espírito atormentá-lo. Aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. Ele permite o tentador, assim como nos submete à prova, um espírito que já levou sobre si as nossas tentações. Jamais diga que é tentado por Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele coloca a prova, assim como permite o tentador. E assim não há tentação maior do que venhamos a suportar, porque o seu Espírito é pronto e experimentado e nos concede sempre o refrigério, assim como nos concede o bom ânimo para proceder, sempre combatendo um bom combate, segundo a fé opera em nós, exercitando as boas obras, a fim de não ser podado pela incredulidade, porque é justamente porque muitos deixam de dar ouvidos ao Espírito e são podados pela incredulidade, pois é através da qualidade das boas obras produzidas no Espírito em nós que se aperfeiçoa a fé e segue com a fé viva, porque aqueles que desfalecem, a sua fé é nula, morta, assim quando se entrega a depositar a confiança em si mesmo, é nula e morta diante do Senhor, impossível de os justificar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito, gerado à sombra do Onipotente, chamado Filho do homem, não é homem para que minta e não se arrependa, e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, assim como o amor, o dom excelente e supremo, que tudo sofre, que tudo suporta, que é benigno, do qual perseveramos e lançamos fora todo medo, que pressupõe punição para aqueles que estão sobre o castigo. Porque o seu Espírito comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores por meio do seu Espírito. E permanecemos no temor, que é o princípio da sabedoria, a fim de não retroceder. A palavra diz: impossível àqueles que foram iluminados querer retroceder à ignorância, ser mergulhado em densas trevas. Por isso, sejais firmes e constantes, vigiai e orai sem cessar, e meditai na palavra, que é viva e eficaz de dia e de noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.